Vamos estar de pés. Bom estar convosco. Segundo Samuel, capítulo 12. Eu vou ler apenas o verso 23, que diz assim: mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Amém? Podem se sentar. Pai, que por tua graça, por teu Espírito, o Senhor venha falar conosco. Somos inteiramente dependentes de Ti, ó Pai. Nos dê essa consciência cada dia mais clara. Abra os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a enxergarmos com clareza a plena dependência e necessidade que temos de Ti. Obrigado por este dia, por termos trazido até aqui. Obrigado por estarmos nesta reunião de louvor ao Senhor. Te rendemos graças por tudo, te louvamos e pedimos, fala conosco. Por teu Espírito, traz resposta, traz direção. Fala o coração dos teus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, esse texto fala de uma situação muito delicada que viveu Davi. Davi, com seus desejos aguçados, viu Betseba sobre o terraço do seu palácio, desejou, cobiçou e pecou. E ele tentou sair dessa situação arrumando alguns meios, alguns caminhos que só camuflaram, disfarçaram, mas não resolveram. A Bíblia Sagrada diz que Davi entra em uma situação muito escura, muito difícil. A sua alma estava perturbada dentro dele. E Deus envia Natan para trazer resposta, luz, direção. Davi está numa situação tão delicada porque um abismo chama outro, e uma situação que acontece que ele não esperava é que a mulher engravidou e não tem como esconder seu pecado. O Senhor diz que esse Deus não vai permitir viver.
E há algumas informações ou indagações, porque Deus não permite viver, e eu creio que é justamente por causa dessa bondade dele. O texto vai dizer no versículo 13 a seguir, dizendo assim: disse Davi a Natã: peguei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Mas porque com este feito deste lugar a que os seus inimigos blasfemem o Senhor, o filho que te nasceu morrerá. Então, na realidade, há aqui uma situação delicada, porque ao permitir Deus que essa criança morra, Deus está evitando aqui algumas situações que poderiam ocorrer, como, por exemplo, essa criança poderia ser conhecida por toda a sua vida como o filho gerado do adultério. Pesaria sobre os ombros dessa criança essa palavra de peso, né? Deus permite tirar essa criança, também creio, porque uma criança certamente inocente, recém-nascida, vai direto para os braços do pai. Davi não aceita. Davi vê a criança adoecer e ele vai jejuar, orar durante aproximadamente 7 dias. E todos estão percebendo Davi angustiado, chorando, clamando, sem comer, sem dormir, apavorado pelo que estava acontecendo. A criança, porém, morre. Deus não muda a sentença. E Davi simplesmente se levanta, se cuida, procura alimentar-se, e alguns ficam assustados. Mas é essa consciência de Davi que eu quero trazer ao coração dos irmãos nesta noite. Davi tem uma consciência firme da impossibilidade dessa criança voltar. Ele está dizendo: olha, não adiantará mais jejuar, porque a criança é morta e ela não voltará mais a mim. É eu que irei a ela. O que Davi coloca aí é o limite de todos nós, que existem situações em que nós não podemos fazer nada. Quando, por exemplo, uma pessoa está enferma, ainda há esperança, os médicos podem ainda resolver. Mas mesmo enfermo, alguns médicos vão dizer: olha, está desenganado, eu não tenho mais nada que fazer, não posso fazer mais nada. Daí aqui a criança está morta e está dizendo: olha, eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu fizer só vai me trazer sofrimento, mas não vai trazer solução a esse problema. E Davi descansa em Deus, descansa na decisão de Deus. E eu quero que você perceba então que há limites para nós que são intransponíveis, as situações que são impossíveis. O texto lá de Lucas 1:37 vai dizer que nós temos um Deus, o Deus de Israel, é o Deus do impossível. Ele pode realizar o impossível. E ao olhar para essa situação, certamente qualquer um gostaria de ter um caminho para apontar a solução, um caminho para apontar o retorno. Mas existem caminhos, queridos, que a Bíblia fala que são caminhos de morte. E não tem volta. Não tem mais volta. Olhando para esse quadro, eu quero ir em Lucas 15, que são 3 parábolas que Jesus conta, muito conhecida. Lucas 15, o verso 4 a seguir diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros
cheio de alegria, vai para a sua casa, convoca os amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Essa mesma parábola ela vai tratar de dracma perdida, de filho pródigo, filho que se afasta. E o que nós vemos aqui, esse texto em particular, irmãos, falando da ovelha perdida, aí tem dois. A ovelha perdida no sentido físico, fica fácil para nós acharmos, estendermos a mão, socorrermos. Mas Jesus aqui está falando de algo que vai além. Ele está falando de algo espiritual. E justamente vai trazendo todos os que estão ouvindo até chegar ao filho pródigo, porque ele quer que homens e mulheres entendam. E quando chega o filho pródigo, ele está dizendo: olha, não é o pastor que vai atrás, é o filho que tem que voltar, é o filho que tem que tomar a decisão, é o filho que tem que assumir uma posição e entrar pelo caminho de volta. Há pessoas que foram tão longe e estão numa situação parecida com o filho de Davi, não tem como voltar. Perdeu o caminho, perdeu a direção. Isso são pessoas que se envolveram talvez. Eu vi uma cena triste, uma pessoa chorando, dizendo sobre a sua vontade de vencer os vícios das drogas, mas que era mais forte do que ele. E ele chorando muito, não conseguindo evitar, largou casa, família, foi viver e dormir nas ruas, e ele não achava o caminho para voltar. Quando nós olhamos para esta cena da ovelha perdida, há perdidos, e aqui eu quero que você pense comigo com cuidado. Somos como aqueles que vão estar caminhando, e muitos caminham para muito longe de Deus e não sabem mais como voltar. Entram em uma situação de voltar, e foi o que aconteceu com Davi, porque se Deus não envia Natan, Davi estava perdido. Foi Natan que vai trazer para Davi a solução para que ele enxergue, entenda e consiga voltar para o caminho. Toda essa situação, Deus vai estar declarando, e esse filho pródigo, como a ovelha perdida, no versículo 24, vai dizer assim: meu filho estava morto. Veja, ele estava apenas afastado, distante, perdido, mas ele está dizendo morto. Está falando de algo espiritual. Meu filho estava morto, reviveu, perdido foi achado. Então, o pai sabia que este filho estava em um lugar que não tinha retorno. Quando nós olhamos para essa cena, e aqui eu quero que você perceba que quando Deus, em Gênesis, vai estar vindo ao encontro de Adão, há uma cena ali que me chama muita atenção, eu já devo ter falado sobre isso, porque, lendo a Bíblia, a gente observa que Moisés, seu rosto brilhou quando ele 40 dias passou no monte com o Senhor. Adão deveria ter seu corpo todo de luz, e provavelmente ele não conseguia enxergar a sua própria nudez. Havia mais uma cobertura, e eu entendo isso porque existem situações que são espirituais, só para que os irmãos entendam. Vamos lá em Apocalipse, não é isso, mas eu estou em outra mensagem, mas quando eu me lembrei, vamos lá. Apocalipse 3. Olha o que o verso vai dizer. A igreja de Laodiceia se acha rica, e ela diz assim, versículo 17: rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E Jesus vai dizer o seguinte: não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então, o que está sendo colocado aqui? Duas situações. A visão física de riqueza não é a mesma visão espiritual. A visão física de vestimenta não é a mesma visão espiritual. Então, quando o Senhor fala das riquezas, são riquezas espirituais. Quando fala de visão, é visão espiritual, porque essas pessoas estão vendo, mas o Senhor está dizendo que elas são cegas. Cegas espiritualmente. Paulo fala sobre isso.
Oro para que Deus nos abra os olhos do entendimento. Então há um reino espiritual que é eterno, há um reino de Deus, e o próprio Deus é o Deus imortal, eterno, invisível. Esse reino é mais real do que este que nós estamos agora vivendo. Então, na realidade, o Senhor está falando sobre aquilo que é espiritual. Então, espiritualmente, essa Laodiceia que se achava rica, vestida com certeza das melhores roupas, Deus estava vendo ela miserável, pobre, semi-nua. E aí o texto vai dizer no 18, dizendo o seguinte: olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E olha isso: vestes brancas para que te vistas, e não sejas manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Tudo isso tem a ver com o sentido espiritual. Então, quando o Senhor está dizendo aqui que você compre vestes brancas para que vistas, ele não está falando de vestes comuns, não é irmos ali na esquina e comprarmos uma roupa branca e nos cobrirmos. Ele está falando de pureza, ele está falando de santidade, ele está falando de uma veste que só ele vê no reino espiritual, que está vestido de santidade. Então há uma veste que é a veste da santidade, que só Deus de fato contempla plenamente em cada um de nós. Então, na realidade, quando no texto do capítulo 3 de Gênesis, vamos lá, Adão vai estar pecando, olha o texto com cuidado. Deus chama a Adão no jardim, a resposta dele no versículo 10 é: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondido. Então Adão agora vê que está nu. Ele está vendo que está nu. No versículo anterior, o Senhor vai fazer uma pergunta, e é nisso que eu quero basear toda essa palavra. Ele está dizendo: Adão, onde estás? Onde estás? Então, na realidade, o que nós percebemos aqui? É que há caminhos aonde nós caminhamos, entramos, prosseguimos, e que nos perdemos e não tem mais volta. Há situações em que muitos se encontram, e não é simplesmente olhando para o físico que vamos perceber, mas há pessoas que a alma está em agonia, está presa em escuridão. Há pessoas onde o coração está em trevas, tem medo da eternidade, está apavorado porque a qualquer momento pode ser chamado para a eternidade e não sabe onde vir. Quando o Senhor estás, é porque Adão estava perdido, literalmente. Não é que Deus não sabia onde ele estava, é como se fosse alguém vindo para este lugar e a gente desse endereço. E aqui é uma conversa, irmãos, de Deus com Adão, porque se você pegar o Salmo 139, olha esse versículo, só vou ler o primeiro. Salmo 139, Deus ele não precisa, irmãos, ouvir a minha voz particularmente, porque ele já sonda o coração, a mente, o pensamento, a intenção do coração, ele já sabe todas as coisas. O texto vai dizer do 139, só um, mas se você ler todo o texto: ó Senhor, tu me conheces, tu me sondastes e me conheces. Então veja, o que Deus ouviu para fazer essa pergunta? Porque Deus está fazendo uma pergunta como alguém que está escutando o clamor de alguém perdido. Deus está dizendo: onde estás? Havia um clamor na alma de Adão, havia um grito na alma de Adão. Adão estava perdido porque ele percebeu o seu pecado, viu que estava nu. E essa nudez, irmãos, é algo tão além da nossa capacidade de escrever, porque se ele estava coberto de luz, se ele não enxergava a sua própria nudez. Nós temos lá em Judas é um capítulo único. O livro de Judas é antes do livro de Apocalipse. Capítulo único, olha o que Judas vai dizer. A partir do verso 17.
Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. É o que mais nós temos visto. E olha o texto: estes são estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Adão convivendo com Eva, irmãos, não havia sensualidade, havia uma pureza no nível que não dá nem para se explicar, porque eles não precisavam ver o corpo do outro, a nudez do outro. Sensualidade, a Bíblia diz que os sensuais não têm o Espírito Santo. Olha isso. Como eu e você precisamos estar atentos a isso. Davi pecou por causa dessa questão da sensualidade. Ele viu, desejou, mas Adão e Eva não se viam nisso. Era uma pureza no nível elevadíssimo. Então imagine isso. Adão e Eva no nível tão elevado de pureza e santidade, a queda que eles tiveram, o que eles não sentiram, a diferença que eles sentiram. Aonde Adão estava? Uma separação eterna, uma morte eterna. E isso é impossível para nós entendermos. A Bíblia Sagrada diz em Salmos que então, para tirar Adão de onde ele estava e trazer de volta, Deus está perguntando: Adão, onde você está? Ele está numa situação perdido, como uma ovelha perdida que não sabe voltar, não consegue achar o caminho de volta, não consegue enxergar corretamente, não consegue mais andar corretamente. É Deus que vai se aproximar e vai trazer toda a solução. E a Bíblia Sagrada vai dizer que há uma primeira morte, literalmente, fisicamente. Deus vai matar um animal para cobrir a nudez de Adão, e ele vai começar a restaurar a humanidade. Então o Senhor vai mostrar agora um caminho de volta, dizendo: olha, vai nascer um da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse que haveria de nascer, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem aqui já aceitou Jesus? Faz assim com a mão e diga: eu. Deus abençoe, filhos. Não tem outro caminho. Então, quando Adão está perdido, sem condição de voltar, é Deus que vai novamente construir um caminho para que ele volte para Deus. Porque assim como o filho de Davi não tinha como voltar à vida, Davi não podia fazer nada para a nossa salvação, e a proposta de Deus é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nesta noite, talvez o Espírito Santo esteja perguntando a você, como perguntou a Davi, a Adão: onde estás? Onde você se encontra? Onde está seu pensamento, seu coração? Onde você está? Em que você está preso? Em que você está agarrado? O Senhor Jesus disse: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus Cristo chegou a dizer: olha, aquele que não me amar mais do que a seu pai, sua mãe, seus bens, sua própria vida, seus filhos, não é digno de mim. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, e Deus propondo a Adão um caminho de volta, o que nós encontramos? Nós encontramos Jesus Cristo declarando em 14:6 de João, ele dizendo: olha, se você está perdido, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando você olha para o texto de 15 de Lucas, o filho estava perdido, Jesus está dizendo: eu sou o caminho. O próprio pai vai dizer: ele estava morto, Jesus está dizendo: eu sou a vida. Então, há solução em Jesus Cristo para tudo e para todos. Há solução, porque o Deus do impossível nos presenteou com essa solução. E essa solução é tão maravilhosa porque agora eu posso me vestir espiritualmente. Adão se encontrava nu, espiritualmente, fisicamente. Mas no capítulo 1, eu creio que é o verso 29 de João vai apontar para Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada declara que quando eu e você o aceitamos como nosso Salvador, nós somos cobertos por Ele.
Nós temos as nossas vidas cobertas do sangue dele, o sangue que nos lava, que nos purifica. Nós somos vestidos diante de Deus por uma veste que só o Senhor pode nos dar. Só em Cristo podemos ser vestidos. Paulo chega a dizer, se eu não me engano foi Paulo, revestistes de Cristo. Uma nova veste, um novo caminho, uma saída. Muitas pessoas não sabem sair do lugar onde estão. Mas assim como o Senhor Deus trouxe a solução para toda a humanidade através de Cristo Jesus, oferecendo Jesus Cristo por todos nós, dizendo, olha, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Deus nos mostrou um caminho, e não importa a situação que você esteja, se você confiar no Senhor, Ele vai te mostrar um caminho para sair dessa situação. Ele é poderoso para te levantar de qualquer situação. Ele é poderoso para resolver qualquer problema, para solucionar qualquer problema. Ele é o Deus do impossível. Não há nada impossível para Deus. Que nesta noite você possa aprender a descansar no Senhor. E que, se você puder ouvir o Espírito Santo dizendo a você, onde estás? Onde estás? Em que situação você se encontra? Deixa Deus te guiar. Ouça a voz dele e converse com ele, fale com ele. Ele vai te dar uma direção para você sair dessa situação. Eu quero orar com você e que o Espírito Santo possa revelar Cristo ao teu coração. Não existe outra saída para a humanidade senão Cristo. Foi a única solução que Deus nos deu para voltarmos para a vida, para voltarmos para Ele. Jesus Cristo chegou a dizer, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós estamos perdidos. Cubra a sua cabeça, põe a mão sobre o teu coração. Pai, eu entro diante da tua presença mais uma vez. E somente o teu Espírito pode trazer resposta e solução para corações que se encontram tão distantes de ti. Adão se envolveu em uma situação tão crítica. E ele estava em uma escuridão tão densa. Mas naquela escuridão ele ouviu a voz do Senhor dizendo, onde estás? Que nesta noite uma multidão possa ouvir a tua voz dizendo, onde estás? Esta mesma voz que diz onde estás se oferece para socorrer, para ajudar, para trazer a solução. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos ama com um amor, meu Pai, imensurável, com um amor indizível. Não há como medir a profundidade, a altura, a largura, a extensão deste amor. Este amor é tão grande que mesmo muitos blasfemando contra ti, pecando contra ti, como disse o próprio Davi, pequei contra o Senhor. O Senhor se volta trazendo um Natã para oferecer a solução, porque o Senhor nos ama, Pai. Nos ama acima dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Nos ama acima das nossas faltas. Nos ama tão além, meu Pai, que é difícil até para o ser humano aceitar. Tem muitos que nem compreendem nem aceitam esse amor. Tem muitos que dizem, eu não mereço, eu não sou digno. E a tua palavra declara que não é porque somos dignos, é simplesmente porque o Senhor nos ama e nos ofereceu, através da sua graça maravilhosa, perdão, salvação, vida eterna, comunhão, o reino eterno. Que necessita aquele jardim escuro que perdeu a vida, aquele jardim que para Adão virou um pesadelo. Que a tua voz possa estar em escuridade, que está perdido, e trazer solução, e trazer resposta, trazer de volta a alegria, a vida, a paz. Eu abençoo cada vida nessa noite em nome de Jesus e peço sobre todos a tua bênção, Pai. Que o teu amor se revele a uma multidão que ainda não lhe conhece, que ainda não lhe ouviu.
Que haja um mover do teu Espírito sobre todos, entrega-nos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E você que assim crê, diga amém. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos estar de pés. Amém, pastor Salmo. Podemos ser rápido. Bendito seja Deus. Faz assim com suas mãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Que o Espírito do Senhor seja contigo por onde quer que fores. Que haja um mover dos céus sobre os teus e que você possa ouvir a voz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos na paz de Cristo. E até segunda, querendo Deus.